Oi, tudo bom? Eu sou o Samuel, você já deve me conhecer se você acompanha aqui o canal. E hoje eu tô de volta pra gente conversar um pouco sobre teste de hipótese e mostrar pra vocês quando que às vezes o 3 pode, na verdade, não ser igual a 3. Ficou curioso? Vamos dar uma olhada nisso então. Bem, eu tô compartilhando aqui a tela, então como eu falei, a gente vai ver sobre teste de hipótese, e nada melhor do que começar com a definição disso, né? Então, como vocês podem ler aí, o teste de hipótese é um modelo estatístico usado para testar uma hipótese sobre uma ou mais populações. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente tem uma suspeita sobre alguma população, sobre várias populações, e a gente quer testar isso, o teste de hipótese vai ajudar a gente a fazer isso. Então, o processo é o seguinte, a gente vai coletar dados de uma amostra, vai analisar essa amostra, e com base nos dados dessa amostra, a gente vai tomar uma conclusão sobre a população, que a gente vai estar inferindo. Então, o teste ele vai ter duas hipóteses que a gente vai considerar. A hipótese nula, que é o H0, e a hipótese alternativa, que é o H1. Então, é muito importante a gente entender que lá no começo, a gente definiu que a igualdade é a hipótese nula. Ou seja, quando a gente testar alguma coisa, a nossa conclusão vai ser rejeitar ou não rejeitar aquilo que a gente tomou como verdade. Por isso que a conclusão de teste de hipótese a gente fala que rejeita ou não rejeita H0. Ou seja, a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula. Porque a gente sempre vai tomar uma conclusão com base na hipótese nula. Então agora, para a gente tomar uma conclusão e ver se a gente vai rejeitar ou não a hipótese nula, a gente vai dar um passo adiante e aprender sobre os erros e os tipos de erros de um teste de hipótese. Como vocês estão vendo aí, a gente tem dois tipos de erro, que é o erro do tipo 1, o alfa, que é a gente rejeitar H0, ou seja, rejeitar a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira. E o erro do tipo 2, que é o beta, é o contrário, é quando a gente não rejeita H0, quando na verdade ela é falsa. Então, vamos pensar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma amiga que ela quer casar com alguém só pelo interesse da pessoa ser rica ou não. O que ela vai fazer nesse caso? A hipótese nula é que essa pessoa é rica. Quando que ela comete o erro do tipo 1? É quando ela rejeita que a pessoa é rica, ou seja, ela não casa com a pessoa achando que ela é pobre, mas na verdade ela é rica. E o erro do tipo 2 é o contrário, quando ela casa com a pessoa achando que ela é rica, mas na verdade ela é pobre. Então essa tabela vai exemplificar e vai mostrar isso de uma forma mais visual, né? Aqui está o que a gente conclui no teste e aqui está o que de fato acontece. Quando a gente rejeita a hipótese nula e ela é verdadeira, está aqui o nosso nível de significância, que é o alfa, o erro do tipo 1. E aqui quando a gente aceita a hipótese nula, mas na verdade ela é falsa, está aqui o erro do tipo 2, que é o beta. E daí o nível de confiança e o poder do teste, como a gente está vendo aqui, é 1 menos o alfa e 1 menos o beta. E é muito importante saber disso, porque geralmente os testes de hipótese a gente vai tomar a conclusão baseado no nível de confiança e no nível de significância. Ou seja, quando a gente está concluindo aqui, a gente está olhando o erro do tipo 1. Então, com base nisso, a gente tem três formas principais de tomar uma conclusão num teste de hipótese, que é olhando a estatística do teste, olhando o p-valor e olhando o intervalo de confiança. E como funciona cada um deles? Bem, para a gente usar um teste de hipótese, a gente tem que usar uma distribuição teórica. Então a gente vai ter que assumir que os nossos dados seguem alguma distribuição teórica já. Então, tomando como exemplo o caso da distribuição normal aqui, a estatística do teste é quando a gente vai pegar e calcular um valor baseado na amostra, né, para essa distribuição teórica da normal. E com isso a gente vai ter a estatística do teste, vai olhar com o valor tabelado e vai comparar se é grande ou se é pequeno, com base no que a gente definiu de erro. Mas a gente pode ir além e pegar essa estatística e aplicar na distribuição. Daí, com base nisso, como a gente vai ter aqui, nesse caso, a função densidade de probabilidade, a gente coloca a estatística aqui e vai ter uma probabilidade do valor que a gente chegar ser maior que aquela estatística. Ou seja, a gente vai ter a probabilidade daquele evento. É aí que entra a importância do nível de significância, que é nada mais nada menos do que o tanto que a gente está disposto a cometer o erro do tipo 1. Ou seja, eu sei que eu vou errar no meu experimento, porque todo mundo erra, mas eu estou disposto a errar só 5%. Com base nisso, você quer que o p-valor, ou seja, a área aqui, quando você calcular a estatística do teste, seja no máximo 5%. Então o que isso quer dizer? Quando você tem uma área menor que 5%, de todas as vezes que você rejeita a hipótese nula, você está errando uma taxa que está dentro do aceitável. Então por isso que a gente vai rejeitar, nesse caso, a hipótese nula. Porque a gente pode até errar quando rejeita ela, mas está errando pouco. E quando o p-valor é maior que 5%, é justamente o contrário. A gente está errando quando rejeita a hipótese nula, mas a gente está errando muito mais do que o aceitável. Então por isso daí a gente não vai rejeitar a hipótese nula. E daí com esse mesmo conceito a gente pode pegar e considerar um intervalo de confiança, né? Que se a gente quer um intervalo de 95%, lembrando que então, nesse caso aqui do gráfico é bilateral, então tem que ter 2% aqui, 2,5% aqui e 2,5% aqui, isso quer dizer que a gente pode pensar em um intervalo de 95% de confiança para aquilo que a gente quer. E daí se o valor que a gente está testando estiver dentro do intervalo de confiança, então quer dizer que ele está dentro daquela confiança.
Ou seja, por exemplo, se eu quero testar que um valor é diferente de 3, só que quando eu construo um intervalo de confiança, o 3 está lá dentro, eu não consigo rejeitar a hipótese nula, porque com um intervalo de 95% de confiança ou 99% de confiança, o 3 está lá dentro. Então, para a gente agora entender melhor sobre intervalo de confiança, p-valor, vamos para um exemplo prático no R e ver como que a gente consegue aplicar isso para um banco de dados real, beleza? Bom, pessoal, voltei, já é um novo dia. Como vocês podem ver, eu estou compartilhando o R aí com vocês. Então, assim, a ideia aqui não é a gente se atentar a qual teste está utilizando, por que está utilizando, e sim como que a gente interpreta um teste de hipótese. Então eu gerei alguns dados aqui aleatórios mesmo, só para a gente fazer alguns testes, para a gente fazer uma discussão em cima deles, né? Então vamos supor que esses dados que eu gerei sejam referentes a vendas de 2 setores. Então a gente pegou a amostra dessas vendas dos 2 setores e está comparando. Eu fiz o boxplot aqui para a gente olhar. Então assim, obviamente quando a gente olha o grupo A, ele está com os dados muito mais dispersos do que o grupo B, que está bem mais concentrado. Só que a média e a mediana estão bem parecidas. Tanto que se a gente roda o summary do A e do B, para a gente ver as medidas gerais, quando a gente compara a mediana, ó, tem 200 de diferença, mais ou menos, entre elas, né? E ali na média, ó, tem 40 de diferença. E assim, para dados que estão indo de 1.500, 1.600, 2.000 até 4.500, 5.000, 50 às vezes não é um número tão grande, né? Só que daí fica o questionamento. Será que essas duas lojas estão com um rendimento igual ou tem uma loja que está tipo, com um lucro maior que a outra? Então, para responder essas perguntas, a gente vai fazer 2 testes. Primeiro, a gente vai fazer um teste de variância, para ver se a variância das amostras é igual. E daí, com esse resultado, a gente vai aplicar um teste T. Então, vamos começar pelo teste de variância aqui. A nossa hipótese nula é que as variâncias, né, a razão entre as variâncias é igual a 1. Então, a hipótese alternativa é que elas são diferentes de 1. Quando a gente olha o resultado aqui, é interessante a gente sempre olhar aqui o p-valor, a estimativa e o intervalo de confiança. Quando a gente olha o p-valor, a gente tem um valor muito abaixo de 5%. Ou seja, ele está rejeitando a hipótese nula. Porque quando a gente está rejeitando a hipótese nula, a gente está errando muito pouco. A gente está errando uma quantidade aceitável. Então, por isso que a interpretação pelo p-valor a gente fala que rejeita. Quando a gente vai para o intervalo de confiança, a gente tem uma interpretação que ajuda também. Porque ó, você vê que o 1 não está nesse intervalo de confiança. O intervalo de confiança está entre 4 e 5.14. Tanto que a estimativa aqui para essa razão entre as variâncias é 4.54. Então, esse teste de hipótese aqui, dadas as duas amostras, está falando que as variâncias delas são diferentes. Agora, se a gente for fazer o teste T considerando essas variâncias diferentes, usando essa função aqui do R, o que a gente tem de resultado? Novamente, a gente tem um p-valor abaixo de 5%, ou seja, considerando uma taxa de erro de 5%, quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente erra, mas a gente erra dentro de uma quantidade aceitável. E tanto que se a gente for ver o intervalo de confiança, de fato aqui o 0 não está no intervalo de confiança. Ou seja, quando você faz um grupo menos o outro, todos os resultados são positivos, ou seja, tem um grupo que é maior que o outro. Se você tivesse valores negativos, ou seja, tivesse o 0 no intervalo de confiança, está dizendo que você tem hora que um grupo é maior que o outro, né? Porque o 0 está ali no meio. Mas não, o intervalo de confiança inteiro foi positivo. E daí o interessante aqui, a gente vai aqui de novo, ele solta a média e tudo mais, né? Mas com esse teste aqui, a gente consegue concluir então que de fato uma das lojas está vendendo, está com um lucro maior do que a outra. Lembrando que a gente não testou aqui se a hipótese alternativa era ser maior, a gente testou que é diferente. Então a gente viu que realmente, de fato, é diferente, a gente não conseguiu afirmar qual. Para afirmar com certeza isso, a gente teria que fazer um teste unilateral, né? Então, lembrando que aqui a gente usou um teste bilateral para ver que, de fato, então, as médias eram diferentes, né? Então teve um grupo que foi maior que o outro. Claro que a gente não vai entrar no método de qual teste a gente usou aqui e tudo mais, porque isso vai ser assunto das nossas próximas semanas, que a gente vai entrar e ver um pouco mais sobre testes paramétricos e não paramétricos. Calma que você está em dúvida no que é isso? Relaxa que nas próximas semanas a gente vai aprender junto. Abraço, pessoal, até a próxima!